Olá, pessoal. O tema do nosso encontro de hoje é parágrafo, a unidade de composição do texto. Trata-se de um aprendizado importante tanto para a leitura e interpretação quanto para a produção textual. Para a leitura, porque aprendemos a identificar as ideias principais e secundárias. E para a produção, porque desenvolvemos a habilidade de organizar melhor as ideias que queremos expor. A definição de parágrafo é a seguinte: parágrafo é uma unidade de composição constituída por um ou mais de um período em que se desenvolve determinada ideia central ou nuclear, a que se agregam outras, chamadas de secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e logicamente decorrente dela. Em outras palavras, o parágrafo é um bloco, né, dentro de um texto maior, geralmente. Ele é assinalado por essa entrada, que nós chamamos de recuo, e a sua organização se dá da seguinte forma: há uma ideia que queremos desenvolver, que é a ideia central, e há as ideias secundárias, que representam o desenvolvimento dessa ideia central. Quando, na construção de um texto maior, com 2, 3, 4, 10 parágrafos, a cada momento em que eu mudo de assunto, eu mudo de parágrafo. E aí é que tem essa questão da organização das ideias. Vamos ver um exemplo? Nós temos aqui o seguinte parágrafo: o poder dos músculos varia com o resultado do uso. Essa é uma afirmação, ponto final. Um recém-nascido, por exemplo, tem surpreendente poder de contração nos braços e nas mãos, por causa dos exercícios que efetuou durante a vida intrauterina. Ponto. Mas os músculos de seu pescoço são comparativamente débeis. Num adulto, ponto de novo, num adulto, os músculos da mandíbula são os mais poderosos, resultado da atividade diária de comer e falar. Então, nós temos um parágrafo que é constituído de uma ideia principal, que aqui está, que é essa afirmação. Geralmente, a frase núcleo vem, né, na introdução. Não é uma regra, né, mas é um procedimento que facilita, principalmente para quem tem dificuldade, às vezes, para organizar as ideias. E o que vem em seguida é o desenvolvimento dessa informação. Então, de forma esquemática, nós teríamos o quê? A frase núcleo: o poder dos músculos varia com o resultado do uso. Essa é a ideia central. E nós temos dois exemplos: o exemplo do recém-nascido e o exemplo do adulto, comprovando, desenvolvendo a ideia de que o poder dos músculos varia com o resultado do uso. Então, essa é a estrutura. Neste caso, este parágrafo não tem a conclusão. Quase sempre, né, o parágrafo padrão vai trabalhar com introdução, desenvolvimento, e pode ter ou não a frase conclusiva. Vamos ver um outro exemplo que tem essa conclusão, num parágrafo dissertativo argumentativo. Dialogar é descobrir. Quanto mais avançarmos na descoberta dos outros, tanto mais substituiremos as tensões por laços de paz. Pelo diálogo, aprenderemos a respeitar a pessoa humana, seus valores, sua cultura, sua autonomia legítima, sua autodeterminação, olhar para além de nós mesmos, a fim de compreender e apoiar o que há de bom nos outros, contribuir para um desenvolvimento e crescimento justos, transformar a solidariedade e o diálogo em características permanentes do mundo em que vivemos. A paz é um valor sem fronteiras. Então, neste parágrafo, temos uma estrutura mais completa. A introdução, né, a frase núcleo: dialogar é descobrir. Quanto mais avançarmos na descoberta dos outros, tanto mais substituiremos as tensões por laços de paz. Então, temos duas ideias aqui: diálogo e paz. Nós vamos perceber que agora, na sequência, o autor, né, que é o Papa João Paulo II, desenvolve essa ideia inicial para comprovar os benefícios, as vantagens do diálogo, né, e, como consequência, a obtenção da paz. Ele diz: pelo diálogo, então, ele diz que dialogar é descobrir, e em seguida associa o diálogo com os laços de paz. Pelo diálogo, aprenderemos a respeitar a pessoa humana, seus valores, sua cultura, sua autonomia legítima, sua autodeterminação,
olhar para além de nós mesmos, a fim de compreender e apoiar o que há de bom nos outros, contribuir para um desenvolvimento e crescimento justos, transformar a solidariedade e o diálogo em características permanentes do mundo em que vivemos. Então, tudo isso aqui desenvolve a ideia inicial, não é? Mostrando os benefícios do diálogo. E a conclusão do parágrafo vem com a afirmação de que a paz é um valor sem fronteiras. Retoma a ideia lá de cima. Então, nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão. Ficou claro? Vejamos agora. Fica o desafio para você. Temos aqui um outro parágrafo. Sua tarefa é identificar até onde vai a introdução, de onde até onde vai o desenvolvimento e, se houver, onde começa e onde termina a conclusão. No próximo encontro, a gente confere se você acertou, ok? Então, até lá. Um grande abraço.